Existe uma bem-aventurança em Mateus 5,8. Eu gostaria que alguém já visse aí. Não olhe para onde você está indo. Para compreender plenamente as bem-aventuranças, é fundamental entender os escritos de João, que enfatiza a percepção espiritual. Ele aborda isso de forma direta. Há quem veja Deus e quem não o veja. Embora João se expresse de forma simples, é evidente que ele se refere a uma compreensão mística, como se vê claramente em Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quem que vai ver Deus? Quem? Os puros de coração. Os puros de coração. Esses serão. E aqui fala assim que, embora há quem veja Deus e quem não veja Deus. Há quem veja e há quem não veja Deus. Sabia que tem aquele que só vê o inimigo? Ele vê o inimigo em tudo. Fica preocupado com o inimigo, né? Mas nós podemos ver Deus em tudo. Nós podemos ver Deus naquela planta, ver Deus naquela vida, naquele irmão. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa mais que feliz. É os puros de coração, porque eles verão a Deus. Que possamos ver o Senhor. Amém? 1 João 3,6. João mostra o outro lado desse princípio, dizendo: se um homem vive em pecado, ele não viu Deus e nem o conheceu. A percepção espiritual está relacionada ao nosso foco. A percepção espiritual está relacionada ao nosso foco em Deus e à pureza de coração com que buscamos a sua face. 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e toda pessoa que continua no pecado não ouviu e nem tampouco conheceu. Quem vive no pecado não viu e nem o conheceu. Bem-aventurado, novamente, né? 1 João 3,3. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se estivermos focados em Deus, sem dúvida os processos de purificação estarão operando em nossa vida. João fala sobre aqueles que têm a esperança de vê-lo. 1 João 3,3. Todo aquele que tem essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Amém. Eu quero fazer parte disso. João fala sobre aqueles que têm a esperança de vê-lo. É isso que eu quero ver deles. Quero ver deles. Mas estou passando por um deserto. Estou aqui no hospital, sozinho. Mas veja Deus. Veja Deus. Tenha confiança em ver Ele. Porque Ele prometeu uma coisa: não temas. Eis que eu estou convosco
Quantos dias por ano? Como diz a palavra? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do sol. Então, tenha certeza, eu estava lá, e Deus providenciando anjos para trazer para Jesus as orações de vocês. Ele está conosco. Veja Deus. Glória a Deus. Tem que clavar lá. Há em nós, Hebreus 12:14, há em nós uma consciência que nos lembra de que sem pureza não veremos a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém vai conseguir. Se nós não tivermos pureza, ninguém sem santidade verá o Senhor. Foi por isso que o próprio Jesus, ele fez uma oração por nós, pedindo a Deus assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então eu quero ter essa esperança de ver o Senhor. Hebreus 12:14. Seja a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Você sabia que a maneira para nós termos uma santidade perfeita é uma arma que Deus nos dá, que é a nossa adoração ao Senhor, a nossa adoração, né? A nossa fidelidade, a nossa obediência à verdade. Tudo isso vai trazer a pureza. E nós vamos ver o Senhor com a pureza de Deus e com a santidade que Ele próprio está nos santificando. Sem uma preparação e pureza de coração, não é possível ter uma percepção. Sem uma preparação e pureza de coração, não é possível ter uma percepção espiritual de Deus e das obras grandiosas que Ele realizou. Se as pessoas dizem: eu realmente compreendo este caminhar com Deus, Ele foi revelado a mim, mas continua deliberadamente no pecado sem arrependimento, elas estão mentindo. O engano está evidente. Elas dizem ver, mas não compreendem. Então não tem jeito da pessoa ver Deus se a pessoa está em pecado. É só com a pureza do Senhor que nós vamos poder ver Deus. Esse texto de Hebreus fala, é a exortação à paz e à sinceridade. É uma exortação, né? E fala para você: se esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É esforçai-vos, é uma preparação, que nem ele falou, a preparação e o esforço. Esforçai-vos para viver em paz, não só com os homens, mas com as pessoas, todas as pessoas, e em santificação, que é dia após dia, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem a santificação.
E é o Senhor que nos santifica. Amém. É o Senhor que age por nós. A verdadeira percepção do Senhor só é possível àqueles que se submetem à sua obra purificadora em seus corações. É algo profundo que Deus faz, e eles passam por todas as situações e problemas, não para prevalecer sobre as circunstâncias, mas para prevalecer sobre as trevas do seu próprio coração. Eles mantêm o olhar fixo no Senhor, sabendo que a revelação plena dele é reservada para aqueles que se concentram nele e nisso estão sendo transformados. 1 João 3, 2 e 3 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que seremos. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Todo aquele que tem essa esperança nele, se purifica assim como ele é. Irmãos, eu estava prestando atenção, estudando essa palavra, né? Vocês entendem? Eu vou abrir a oportunidade. Amados, agora nós somos o quê? Filhos de Deus. Somos filhos de Deus? Somos. E ainda não se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Puxa vida, olha que coisa linda. Agora nós somos filhos de Deus, nós somos filhos. Tudo que é dele é do Filho. Mas sabemos que ainda não se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Veremos como Ele é. Vamos ter uma revelação totalmente de quem Ele é. O que você entende sobre isso aí, irmãos? Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. O que você entende sobre isso? Versículo seguinte. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. A pergunta é: quando ele se manifestar? Agora, outra pergunta: ele está se manifestando ou não está se manifestando? Ele tem se revelado ou não? Você acabou de dizer agora: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele já tem se revelado. Ele tem se manifestado. E nós sabemos como Ele é. Porque o Cristo habita em nós. Nós somos o quê? A imagem e semelhança de Cristo. A primeira imagem que o homem foi criado, essa mesma imagem que o homem perdeu, hoje ela está restabelecida através de Jesus. Ele já se manifestou. Olha, irmãos, agora nós somos filhos de Deus. Somos filhos. Mas nós pecamos ainda? Pecamos. Mas somos filhos de Deus. Aí fala, sabemos que quando Ele se manifestar em nós, e quem vai permitir a manifestação do Senhor em você, é você mesmo. Através da sua santificação.
ao Senhor e de você apropriar da pureza de Deus, o Senhor estará se manifestando e você será semelhante a Ele. Você será divino. Sabia? Você vai ter um corpo divino, como Ele é. A palavra fala, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Através da palavra. Exatamente. E aí ele diz: e todo aquele que nele tem essa esperança, nele se purifica. Aquele que tem essa esperança de não apenas ser filho, mas ser semelhante a ele, né? A si mesmo se purifica. Amém? Coisa linda, né? Muito lindo. Olha lá. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados para a mesma imagem, de glória em glória, assim como pelo Senhor o Espírito. Essa passagem está lá em 2 Coríntios 3,18. A cada novo nível de exposição, o Senhor se torna mais real para o seu povo, e eles são transformados. Ao alcançar a obra purificadora do Senhor, ocorre um avanço. Eles veem Deus como Ele é. Eles serão como Ele, pois o verão como Ele é. Tenha essa verdade em mente ao ler o 6º capítulo de Mateus, versículos 22 e 23. Alguém achou? 1 Coríntios 3,18. O 3,18 é o Mateus 6º capítulo, versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Essa é a parte que vem aqui embaixo, que a Angélica leu aqui agora. Que a lâmpada do corpo são os olhos. Se, portanto, os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, né? Então é isso que muitas vezes a gente vê. Se os seus olhos só veem maldade, né? Só olham para as coisas ruins, tudo vai ser ruim. Mas se seus olhos forem bons, se você vê bondade nas pessoas, né? Seus olhos serão bons. A gente sempre tem que ver a bondade das pessoas. Sabemos que muitas vezes é difícil você ver bondade em todo mundo, né? Tem algumas pessoas que têm aquela índole ruim, né? Por quê? Porque essa pessoa não conheceu a Deus, né? Tem muitas pessoas que falam que o mundo foi criado devido a uma explosão que deu no mundo, o mundo foi criado. E assim as pessoas acreditam que o mundo foi criado dessa maneira. Que os outros planetas existem vida, existe isso, aquilo. Mas ninguém até agora não provou nada, ninguém vai provar. Pois é, né? Muitas vezes a pessoa quer comparar as pessoas com animais, com objetos. Mas a palavra de Deus fala que quem criou tudo isso, a natureza, quem nos criou foi Deus. E isso a gente não pode discutir. Se você falar com uma pessoa, Deus criou isso, criou aquilo, eu não acredito, tudo bem, então seus olhos não são bons. Esse daí é uma opinião sua, tudo bem. Mas de repente, até os caras que sabem, né, esses cientistas que quer descobrir o que aconteceu, por que isso, por que aquilo, no fim eles vão pensar, puxa vida, não está fácil encontrar alguma falha nesse negócio aqui não, porque quem fez isso foi muito perfeito, não é mesmo? Você quer mais perfeição do que o nosso corpo?
Pensa bem o nosso corpo, como é bem ajustado. Quando alguma coisa não está bem ajustada no seu corpo, né? Você sente alguma coisa, não sente? A gente sente. Mas Deus fez o nosso corpo perfeito. Se nós cuidarmos do nosso corpo, nós não vamos sofrer. Isso depende muito da gente, depende de nós. Amém. Se você não cuidar do seu corpo, meu amigo, você vai sentir dor sempre, né? Você só vai sentir eu estou com uma dor de cabeça, hoje eu estou com dor no sei aonde. Por quê? Porque o seu corpo está desajustado. Você não está fazendo aquilo que realmente Deus falou para você fazer, cuidar. Cuida de ti mesmo. Muitas vezes a gente não cuida, né? Não é verdade? A gente tem que, olha, a gente sente dor, não sente? Quem já não sentiu dor aqui? Né? Mas a dor é uma consequência do que aquilo que nós vivemos. Se o seu corpo não estiver bem ajustado, se você não fazer aquilo que realmente Deus mandou você fazer, você vai sentir dor. Mas Ele é um Deus benigno, Ele é um Deus misericordioso, que está sempre pronto para nos aperfeiçoar, para nos sarar, para nos curar. Amém. Amém. Aquilo que você falou, que eu vi aqui, né? Fala sobre os olhos serem bons. E eu lembrei, eu também fala a palavra, se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não vamos herdar o reino. Né? A criança não vê maldade em nada, né? Às vezes briga contra a criança, né? Tem uma discussãozinha lá deles, mas é porque está tudo bem, ninguém ligando mais nada. Então, o Senhor quer que a gente seja assim, né? Para que não haja trevas na nossa vida, né? Amém. E talvez essa seja a parte mais difícil da purificação, né? Purificar a si mesmo, porque é muito difícil, mas com a esperança dele, né? Nós nos purificamos, mas o olhar humano ele é um olhar naturalmente julgador, né? Como você estava falando antes, por natureza o olhar humano ele julga. Então, como purificar os nossos olhos para serem essa lâmpada, né? Para olhar, para manter o foco em Cristo e não em julgar os outros, né? É uma grande dificuldade, né? Só o Senhor, com a sua misericórdia, a benevolência, pode nos levar para esse caminho. Amém. Olha só agora esse trecho aqui, ó. O que isso significa? Tudo aquilo que nós falamos agora aqui. O que isso significa? Esse trecho deixa claro que sua visão precisa ser ajustada. Ajustada a Deus. Você precisa manter seu foco no Senhor. Jesus falou sobre esse princípio em todo o Sermão da Montanha. E ele disse: não podeis servir a dois senhores. Lá está em Mateus 6,24. É essencial manter seu foco no Senhor. Sem essa centralidade, a percepção das coisas se distrai. Esses versículos nos levam a uma afirmação ousada, que realmente determina o que vemos, não são os olhos, mas sim o coração. Pense nisso com muito cuidado. O que vejo com meus olhos não é realmente tudo que vejo. Vejo com engano, se o engano está em meu coração. Posso ver Deus em uma situação, se Deus está em meu coração. Quando Deus está no centro do meu coração, minha visão é profundamente influenciada por Ele, afetando tudo que vejo. Amém. Amém? Muitas vezes os nossos olhos veem uma coisa, você vê maldade, você vê um monte de coisa, você vê defeito, né? Você vê defeito no seu irmão, você vê defeito na sua esposa, em todas as pessoas. Por quê? Porque o nosso coração não está em Deus, né? Nosso coração não está, o que está vendo é os seus olhos. Não fala lá, se os nossos olhos forem bons, né? Todas as coisas serão boas. Mas muitas vezes os nossos olhos, ele vê só coisa que não deve ver, né? Então é isso que acontece. Mas ele diz aqui, é essencial manter o foco no Senhor. No Senhor. Amém?
Esses versículos nos levam a uma afirmação. Bom, daqui eu já vi, né? Quando os filhos de Israel vagavam pelo deserto, foi terrível o fato de que eles não perceberam Deus no meio deles. Por isso passaram a ver suas circunstâncias como algo maligno. Mas Moisés perseverou como quem vê o invisível, conforme Hebreus 11:27. Alguém acha aí, por favor. Com o coração voltado para Deus, encontrou força para enfrentar o deserto e superar os desafios, pois via a esperança do Senhor em tudo. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você viu por que eles morreram? Todos no deserto. Quem saiu do Egito, menos 2, foram os únicos 2 que não morreram. Josué e Caleb. Então fala assim, que quando os filhos de Israel vagavam pelo deserto, foi terrível o fato de que não perceberam Deus no meio deles. Estava de dia na nuvem, à noite no fogo, estava visível, né? Eles não perceberam Deus no meio deles. Eles estavam no deserto. Eles olharam o deserto. Os olhos deles eram maus. Eles só via coisas negativas, levando eles à rebeldia, a reclamar e mostrando que lá no Egito era melhor. Mas a palavra fala que Moisés, ele perseverou, né, diante de todas as circunstâncias, olhando com o coração voltado para Deus, e nisso encontrou força para enfrentar o deserto. Você quer enfrentar o deserto, as lutas, as dificuldades? Que o nosso coração esteja voltado para Deus. Amém? Esteja voltado para Deus. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo vai estar iluminado. Se os olhos forem bons, você vai ver Deus em qualquer situação. Sabia? Você vai ver Deus. Como eu vi Deus uma vez, Deus falou comigo sobre uma mulher que estava tossindo, ela abaixava, estava toda roxa. Eu cheguei lá, eu vi Deus naquela situação. Eu vi Deus naquela situação. E Deus falou assim: o que ela tem não é tosse, é um demônio que está levando ela a tossir. Mas não ora por ela, leva ela para o hospital. Eu fui chamado para levar ela para o hospital. O pronto-socorro ali, lembra? O velho ali, na parte de baixo. Eu entrei com essa mulher, com o marido. O médico foi atender ela, tossindo, roxa, né? E eu diante de Deus, não ora agora não. E ela tossindo, veio uma injeção desse tamanho. E aplicou. E ela continuou tossindo. O médico apavorado, duas enfermeiras, veio com outra injeção,
O Senhor falou, fala para ele, não dá. E ora. Eu falei, doutor, o senhor não vai aplicar mais injeção nela. Porque o que está nela, o senhor vai gastar todas as injeções no hospital. E ela não vai parar de tossir. Só um minutinho. Espírito de tosse, saia desta mulher. Em nome de Jesus. Amém. A mulher parou de tossir na hora. Já contei isso para vocês? Não? Já contei melhorando. Na hora, eu falei, pode dar alta que eu levo ela embora. Ela foi curada na hora. Então, puxa vida, a mulher estava endemoniada, mas você viu Deus? Eu vi Deus. E o que Deus queria com aquilo? O que vocês acham? O médico ficou apavorado olhando para mim, a enfermeira olhando para mim. O que tinha nela é um espírito de tosse que levou ela a chegar nessa situação. Então nós temos que ver Deus, tá? Que às vezes nós vemos o inimigo. O inimigo está lembrando. Veja Deus, gera Deus, tá? Seu olho é bom, toda a tua casa vai estar iluminada. Seu olho é bom, sua visão é boa, é a visão de Deus, seu trabalho vai ser abençoado. Não importa a circunstância. Para de dizer, tem 2 semanas boas, tem 2 semanas ruins. Eu nunca aceitei isso. Todas as vezes que eu saía para trabalhar, eu dizia, lembrava da palavra do Benedito: abençoa e profetiza que vai ser um dia de bênção e uma semana de bênção. Eu ia e voltava e Deus me abençoava. Veja Deus. Quando alguém se sente desanimado, uma resposta simples e poderosa é: fixe seus olhos no Senhor. Bem, Essa verdade é libertadora. Fixe os olhos no Senhor, pois ao manter o foco nele, você não será dominado pelo desânimo, não será derrotado e estará protegido de todo engano. bem, creia nisso. Quando alguém se sentir desanimado, às vezes a gente passa. O que você tem que fazer? Use uma arma. Fixe seus olhos no Senhor. Olhe para Ele. Essa verdade é libertadora. Fixe os seus olhos no Senhor, pois ao manter o foco nele, você não será dominado pelo desânimo. Amém? Nós alinhamos, Pai, o nosso foco no Senhor. Amém. Amém, gente? Olhamos para o Senhor. Viu, Zé? Focalizamos o Senhor. Amém? Amém. Nenhum desânimo vai nos atingir. Tá? Nós vamos parar por aqui. Agradecer a Deus por essa palavra. Abençoamos. Cele ela no teu coração. Amém, Jesus. Cele ela. Amém. Apropriamos. Amém. Focalizamos no Senhor. Amém. Dizemos que os nossos olhos são bons. Amém. E os olhos do Senhor. É a visão do Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nós determinamos que nenhum desânimo vai nos atingir. Amém. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, Amém. até a consumação do céu. Amém. Amém. Obrigado, Deus. Em nome do Senhor.